Estamos numa jornada aí, falando sobre o medo, né? Essa força espiritual que tem prejudicado muitas pessoas. Eu não preciso falar lá fora, no mundo, mas dentro da igreja. Nós não podemos permitir que ele governe ou controle a nossa vida. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Eu vou gastar quantos domingos forem necessários para a gente falar sobre esse assunto, porque ele é um assunto até amplo, ele tem ramificações e nós precisamos compreender bem a ação disso. Porque a ação do medo, saiba de uma coisa que eu digo nessa manhã, a ação do medo sempre será destrutiva. Ela sempre trará prejuízos. Ok? Então, 2 Timóteo, lá no capítulo número 1, no verso 7, diz lá: Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de timidez, mas Ele tem nos dado o quê? Espírito de amor, o que mais? E de moderação. Sabe, esse verso, ampliando um pouquinho, Deus tem nos dado espírito de poder, amor, uma mente equilibrada, disciplina e autocontrole. Isso vem de Deus. E há necessidade de nós termos isso, justamente porque, uma vez sendo novas criaturas, nós podemos dominar e controlar essas inclinações ou a força do inferno sobre a nossa vida. Uma vez que não somos mais escravos, que alguém diga amém. Repita comigo: eu não sou mais escravo das trevas. Não sou mais. Então, nós estamos falando sobre o medo e algumas coisas que a gente tinha dito, que qualquer medo sempre foi uma ação, e ela continua sendo uma ação diabólica. E eu disse para vocês que isso não é natural. Pastor, mas todo mundo tem medo. Não? O sentimento, esse espírito vem, que está bater na nossa porta para entrar, mas nós temos que trabalhar isso. Ok? E a gente falou um pouquinho sobre isso, que é uma reação à incapacidade da solução. Nós vivemos num mundo onde muitas vezes nós sentimos assim, é um sentimento. Isso pode gerar isso aí. A capacidade de dar solução é algo que nós queríamos, mas nós vivemos muitas incapacidades de dar solução. E é claro que Deus intervém nisso, aleluia. Essa é a nossa esperança, sabemos disso. E eu comecei a falar aqui, pelo menos, como é que o medo ganha espaço na nossa vida. Você lembra disso? E aí eu tinha dito aí, pela primeira maneira, eu vou continuar aqui para a gente pegar, que a gente desconhece a ação ou a maneira de agir do medo na nossa mente. Mas todo o processo do inferno destruir a mim e a você é um processo via sugestão, ideia, pensamento. Então, se nós treinarmos a ter um pensamento voltados para a palavra e para a verdade, nós vamos identificar aquilo que não é verdade. Diga aleluia. Ok? E eu tinha dito várias coisas sobre isso aí, e nós falamos justamente sobre as palavras, né? São pensamentos. Quando eu falei que são sementes de engano, o inferno ele faz isso, ele planta sementes de engano nas nossas mentes, para que a gente possa agir conforme essas sementes. Ok? Nós temos que arrancar isso antes que crie raiz e dê frutos. E os frutos são sempre para o prejuízo. E eu tinha falado que sementes de engano são palavras que contradizem a verdade da palavra de Deus. O inferno sempre vai trazer a contradição, de uma forma ou de outra, em relação a esse livro. Mas esse livro é a verdade. E nós vamos com ele até o final. E nós vamos ver as coisas mudarem. Uma outra coisa que eu tinha falado é que, sem perceber, nós permitimos que a nossa mente se encha de fracassos, de derrotas antecipadas, por imaginação. Lembra que eu falei um pouquinho sobre isso? E eu estava mostrando aqui algumas maneiras de agir, do medo agir na nossa mente, numa programação mental que o inferno tem feito. Lembra que eu falei que desde criança nós somos programados pelo diabo a esperar que a gente entre na velhice ou numa certa idade, as coisas vão aparecer em termos de você ficar prejudicado da tua saúde. Quando na verdade Deus, Ele deu essa promessa que pertence a mim e a você, de nós andarmos com saúde até o final. Mas a gente não vê isso. Eu não quero saber se eu vejo ou não vejo, é a minha aliança. Se eu acredito nessa aliança, eu vejo ela na minha vida. Sabe, a fé, é isso que é importante, queridos. Não tem como você ver para crer. Quando eu vejo para crer, isso não é fé. Isso é exatamente o que o mundo faz. Eu só acredito vendo. Foi justamente o que Tomé fez e o Senhor veio corrigi-lo.
Chegou para ele e falou, cara, isso não é isso aí não. Ainda deu uma declaração, olha só, quando você vê e você acredita, isso chama-se incredulidade. Não sejas incrédulo, mas crente. Não foi isso que Jesus disse? E aí ele compreendeu que ele tem que acreditar e ele vê os resultados. Então todas as vezes que eu creio, eu vejo os resultados. Então os resultados serão vistos depois, diga aleluia. Então eu estava falando sobre isso, né? Uma programação mental do diabo desde cedo, em termos de uma opção de pensamentos, até mesmo aqueles relacionados à família. A família tem esse problema de saúde na família, então o cara fica esperando de ser daquela maneira também. Tudo errado, gente. Você tem uma herança do céu, já foi extirpada essa maldição. Ah, pastor, mas isso não é verdade? Não tem famílias que têm doenças hereditárias, esse negócio aí, e que fica passando de um para o outro. Isso é do inferno mesmo. Você não pode receber isso, diga aleluia. Pastor, então o senhor já me livrou, porque eu já sei que não vou morrer de infarto. É isso mesmo. Não vai, diga, não vou. Repita assim comigo, meu coração vai funcionar muito bem até o final dos meus dias. Aleluia. Você tem uma jornada, tem uma carreira para completar. Vai ficar pelo meio do caminho pensando só nisso. E o inferno faz com que as pessoas pensem nisso. Eu já descobri que tem muitas pessoas presas e cativas a um pensamento: sou doente. Só declara doença, só pensa na doença. Tem alguma coisa errada. Não dá para pensar em outra coisa não, porque eu sou cativo. Vamos nos libertar disso no nome do Senhor. Lembra que nós lemos aqui o Salmo 92? Falando que ainda na velhice darão seiva, terão vigor. Espere ser renovado cada vez mais. Espere ter sei lá quantos anos e funcionar bem, aleluia. É aquilo que nós esperamos, temos uma expectativa com base na palavra. Queridos, eu não estou falando isso para você ficar alegrinho nessa manhã não. O pastor está me alegrando nessa manhã. Não, eu estou te alegrando com base na palavra. Que eu saiba, esse livro prevalece quando cremos. A palavra de Deus volta vazia? Não. Então é muito mais do que nós ficarmos alegres, é uma promessa de certeza. Eu não li com você, mas eu quero ler agora, Salmo 89, abra sua Bíblia, aleluia. Você que nos acompanha aí pela internet, pode pegar a tua Bíblia também. Salmo 89, no verso número 34, está escrito assim, diz o Senhor: não violarei a minha aliança. Deus tem uma aliança de saúde com você. E Ele mesmo está dizendo no Salmo 89, grifa aí na tua Bíblia, Salmo 89, verso 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Passado, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Isso é palavra, gente, é palavra. É a palavra. Quem governa é a palavra. Quem manda é a palavra. Ah, pastor, mas eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Queridos, se você insistir na tua crença e declarar e acreditar, o que você vê, o que você sente vai embora. Se encaixa com a verdade. É isso que nós precisamos entender. Diga aleluia. Deixa eu te falar uma outra coisa que é muito importante. E muitas vezes nós não damos o devido valor a isso aí. Preste bem atenção, a nossa vida, ela dá exemplos. Muito mais do que aquilo que a gente fala. Se eu transmito um ensinamento que eu não vivo para os meus filhos, mais cedo ou mais tarde eles vão falar assim: esse papai é pilantra, não sei não, hein? Olha aí. É estranho esse cabra. É um perigo isso, gente. Nós transmitirmos algo que nós não vivemos. Mas eu digo que se quando a gente transmite algo porque a gente vive, a própria vida é o exemplo. A maneira de nós nos comportarmos, de dizer, como nós enfrentamos as situações, tudo isso é extremamente observado. Eu sabia que nós aprendemos mais por observação do que qualquer outra coisa. A observação, Deus colocou isso na vida do homem. É um aprendizado fantástico. Observação. Observação de quê? Observação, observar.
Então deixa eu dizer para você, nós precisamos ensinar os nossos filhos com os nossos próprios exemplos a respeito da palavra. Como é que o meu filho acreditará no milagre? Como é que o meu filho, ele verá milagres, ele acreditará na palavra que está escrito quando eles virem quando eles virem. Oh, muito obrigado. Oh, português, aleluia, glória. É uma língua maravilhosa, difícil, mas linda, aleluia. Quando virem nós os exemplos disso. Diga glória. Os nossos filhos têm que criar um ambiente, nós temos que viver um ambiente de exemplo de paz na nossa casa para que eles possam entender que esse ambiente é um ambiente criado pela palavra, pela vivência da palavra. Eles vão querer fazer o mesmo na casa deles. Aí eles acreditarão que esse livro é verdade, é no meio dessa maluquice que tem aí, dessas famílias aí, que eu vou para a casa do meu amigo, daquilo outro eu só vejo doideira. Lá em casa tem harmonia, tem paz, tem amor, tem valorização. Então eles estão vendo o poder de Deus. Então nós precisamos, gente, sabe, ensinar com as nossas vidas o procedimento desde pequeno para os nossos filhos. Passar isso para eles também. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a vencerem os desafios que nos cercam. Como? Nós vamos vencendo e vamos provando e mostrando para eles. Quando você está enfrentando uma situação difícil, mostra para o teu filho, olha só, nós vamos vencer isso no nome do Senhor. Quer ver uma coisa? Vamos orar sobre essa situação. Nós vamos aqui agora acreditar em Deus. Aí quando vier o resultado da vitória, você fala para o teu filho, está vendo? Diga aleluia. Nós precisamos dizer, mostrar aos nossos filhos, ouça bem, gente, que eles não precisam ter medo de enfrentar a vida. Ah, pastor, mas a vida está difícil. Não quero nem saber. Nós temos que incentivar, encorajar, dar força aos nossos filhos. Tome cuidado para a gente não super protegê-los de tal maneira, achando que, não pode, meu filho, vai tocar, ai meu Deus, como é que vai ser? Ele não pode, não filho, olha. Daqui a pouco nós vamos criar crianças inseguras. Por quê? Porque eu estou inseguro como pai. Se eu sou inseguro como pai, eu vou passar isso para os meus filhos. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Nós temos que criar os nossos filhos a enfrentarem a vida, seja qual for o combate, dizer para eles, olha só, Deus é maior em nós, a sua palavra vence, você não precisa ter medo, enfrenta. Nós ensinamos isso. Hoje crescem os problemas nas crianças, hoje de angústia, de coisas interiores, de incapacidades. Hoje a doença da angústia da psique da criança tá ficando igual a do adulto. E hoje as crianças estão sendo tratadas também. Quando que há 20 anos atrás isso não existia, assim, de uma certa maneira, mas está crescendo isso, por causa da angústia dos pais. Então, veja bem, deixa eu te falar uma coisa, se a gente quer derrotar o medo, nós só vamos derrotar trazendo esse controle dessa imaginação temerosa. Nós temos que dominar isso, queridos, com base no quê, pastor? Eu não quero, sai, medo, sai para lá. Não, com base na palavra. Eu ainda não li um verso fundamental, mas depois eu vou explicar sobre isso. 1 João, no capítulo 4, verso 18. O perfeito amor lança fora o medo. Mas preste bem atenção, para derrotar o medo é preciso trazer sob controle a nossa imaginação temerosa. Mas parece que eu só vivo assim, é porque você não tem feito nada para mudar. Se eu naturalmente não fizer nada, a minha imaginação será temerosa. Porque o temor está aí fora. O medo é a força do inferno para ele gerar aquilo que as pessoas têm medo. Quem está entendendo? A única maneira que o inferno tem de trazer aquilo que ele quer é fazer com que as pessoas acreditem naquilo. De que maneira? Através da imaginação temerosa. Como vai ser o dia de amanhã? Vou fechar as portas. Será que eu vou conseguir? Como é que meu filho vai? Se eu deixar isso dominar a minha vida, já era. O poder de Deus não age na minha vida. É uma cilada, querido, diabólica. Isso é uma área. Deixa eu passar para uma outra área. Estou dando alguns exemplos nessa manhã. Eu quero liquidar esses exemplos aqui, que eles acontecem muito na prática, sem às vezes a gente perceber. Dentro, por exemplo, dessa área de servir a Deus. Quantos aqui pertencem a Deus? E nós estamos à disposição dEle.
Nós somos a igreja, e a igreja serve ao seu próprio corpo, que é a igreja. Em relação a servir a Deus, o diabo ele insiste, ouça isso, no convencimento de que nunca nós estamos preparados para servir a Deus. Está faltando alguma coisa. E a primeira coisa é o seguinte: eu não posso servir a Deus porque eu olho, eu ainda estou errado. Eu ainda olho a minha imperfeição. E o inferno vai trabalhando isso. E aí, declarações como essas: eu não sei falar. Não sabe falar para Deus, mas em casa é tagarela. Com a vizinha, então, fala a beça. Dá a sua opinião. Dá uma palavra de Deus. Eu não sei falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso pode ser novo, mas entenda uma coisa: ser tímido ao ponto de segurar e cercear a minha vida, tem alguma coisa errada. Nós temos que lidar com isso, mas pastor, mas eu sou, você tira esse sou e trabalha para não ser. Mas toda vez que eu me posiciono, eu tenho esse jeito pode mudar. Que alguém diga glória. Pastor, mas o senhor fala, o senhor gosta de estar falando na frente do outro. Não, eu também tenho essa coisa de querer me segurar, mas eu não quero nem saber. Para Deus eu faço qualquer coisa. Se eu for ter que botar aquelas bolinhas aqui, aquele negócio para Deus, que é um negócio, eu vou aprender. Se eu falar, Elinho, agora vai lá, aprende a jogar aqueles caninhos para cima, lá, sei lá o nome daquele negócio, aquele boliche, e tal, porque eu quero que você agora vá para o sinal jogar boliche. Amém, vou aprender. É muito maravilhoso que Deus ele tem uma jornada comigo e com você, que Ele te empurra além do limite que você acha que tem. Isso é muito bom, porque aí a gente vai vencendo, a gente fala, não é que eu consegui? Deus é maravilhoso, rapaz, olha aí. E Ele vai só te empurrando, Ele vai te empurrando para você ir passando dos limites que a gente mesmo estabelece, com base no quê, pastor? No medo, na timidez. Em servir a Deus dentro dessa área, eu quero dizer para você, isso é o maior perigo. Olha, tem um bocado de gente que tem valor, tem habilidade, Deus tem dado dons, estão enterrados por causa de uma timidez, de uma incapacidade de dizer assim. Não, a pessoa nem tem essa capacidade de dizer assim, Senhor, mas em Ti eu posso todas as coisas. Nem experimenta, por quê? Está cerceado, está preso. Nós temos que tomar cuidado, gente. Isso é um inferno trabalhando. Não sei falar, eu tenho vergonha, sou muito tímido. Pastor, o que as pessoas vão dizer de mim? Vão pensar a meu respeito? Essa é a maior armadilha. Então agora eu vivo com base no que as pessoas pensam de mim. Imagina, eu sou pastor, amo a Deus e sirvo a Deus. O que as pessoas falam de mim? Só coisas maravilhosas. Lá fora, quando você se apresenta, o que o senhor é? Pastor. O cara nem precisa dizer trambiqueiro, safado. Porque o mundo tem esse tipo de visão e perseguição, porque é do inferno. Deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção. Se eu vou fazer somente aquilo que as pessoas agradam as pessoas, ou porque elas gostam, ou porque eu tenho que ter uma boa notícia a respeito da minha vida, eu não vou a lugar nenhum. Diga assim, estou pensando nessa manhã, pastor. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo falar alto. Nós precisamos ouvir isso aí. Pastor, eu sinto desejo de orar, levar uma palavra de ânimo para a pessoa, mas eu não sei, a pessoa pode me interpretar mal, achar que eu sou espiritual, querer fazer... Então, deixa eu te dizer uma coisa, o medo, isso aqui eu mostro para você e provo em Mateus, que nós vamos dar uma lidinha daqui a pouquinho, capítulo 25, fala lá sobre embrulhar o talento. Quantos lembram dessa parábola? Em que Deus ele recompensou aqueles que Deus havia dado talentos e eles multiplicaram, ou seja, eles trabalharam. Olha, Romanos 11, antes de ir a Mateus, aguenta aí, vai lá, Romanos 11, verso 28 ou 29, eu acho que é o 29, diz lá assim, Deus conferiu dons e talentos aos homens, e isso é irrevogável. O chamado de Deus, a vocação de Deus e os dons são irrevogáveis. Se você sabe disso ou não, você tem.
Então Deus me conferiu dons, talentos, chamadas, sim. O que eu faço? Eu cresço, desenvolvo. O que eu não posso fazer é embrulhar, porque você é uma pessoa estrategicamente chamada por Deus para fazer algo, para contribuir para o aumento do reino dele. Diga aleluia. Pastor, mas eu sempre aprendi que quem faz essas coisas é o pastor. E antigamente ainda tinha uma visão cada vez mais errada, que o pastor, ele jogava nas 11. Ele mesmo servia a Santa Ceia, ele mesmo tomava, os outros também, ele orava, ele expulsava o demônio, e ia, tudo é pastor. Quando na verdade, se nós formos ler em Efésios, fala que os dons ministeriais é para o treinamento do seu povo, para que o povo desempenhe a função que tem que desempenhar. Então Deus te conferiu dons, talentos, que podem estar sendo embrulhados pelo medo. Pastor, mas eu não me sinto capaz. E aí a insegurança, o medo governa. Mas como é que eu vou abrir? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Se você quer andar com Deus, eu falei para você, Ele vai te empurrar acima do limite que você estabeleceu. Pastor, então vou recolher. Então recolhe. E eu vou chamar a Santa Casa. Porque se você já está desse nível, então é melhor subir. A igreja precisa ter uma outra dinâmica. Eu digo para você, se a igreja ela tivesse isso fluindo nessa parte de ultrapassar os seus limites, não segurando com base no medo, que é isso que acontece, queridos, essa face da terra, a transformação de muitos povos já estava muito avançada. É responsabilidade nossa, não é de paredes, não é de nome, de placas de igreja. Que vai mudar a vida das pessoas somos nós. Você não sabe como você faz a diferença. Num comportamento seu, dentro da mercearia, dentro do supermercado, com alguém que você encontra na tua frente, você vê que está acabado e você dá uma palavra de ânimo, fala de Jesus. Às vezes, querido, questão de 1 minuto, 5 minutos, muda a vida de uma pessoa. Alguém está entendendo isso aí? Mas a gente se sente incapaz. A gente segura nesse freio do medo. Então os dons e a vocação de Deus são... Então o medo faz isso, ele embrulha essa habilidade, os dons, e ele me posiciona então na inatividade. É a pior posição que a igreja pode estar, não tem prazer, não tem alegria, não tem transformação, não é desafiada. Entende? Andar com Deus é ser desafiado, você tem que sair do seu limite. Fala para o teu irmão, sai do seu limite. Vamos subir de nível. Deus vai te empurrar. Jornada de fé, estou dizendo para você, jornada de fé é o quanto você acredita que pode sair daqui e ir para lá. Não sei. E agora? Deus vai te empurrar, Ele vai te ajudar. Ele fez isso com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, de tudo que você conhece, dessa terra toda que você sabe de cima a baixo, a respeito de tudo da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei, você não sabe nada. Não sei. Quem sabe, talvez... Não posso sair aqui do lado da minha mamãezinha, ou da minha casa aqui, dessa cidade eu não saio, cidade maravilhosa. Aí Deus quer te mandar para o Congo. Olha aí, alguém fez aí, tá vendo? Olha, tá vendo? Alguém fez Pastor, vai falando aí que Deus vai te mandar para o Congo. Irmão, eu não quero saber, para onde Ele mandar eu vou. Pode ser duro, pode ser o que for, estou indo. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui firme, hein? Mas nós temos que estar nessa disposição. Isso é ultrapassar os limites. E aí a gente vai descobrindo que quando a gente permite sair desse limite preso pelo medo, a nossa vida vai crescendo. Deus vai nos abençoando. Você vai vendo oportunidades, situações sendo criadas que você nunca imaginaria que aconteceria. Justamente porque você se posicionou, se abrindo e indo com Deus. É por isso que a jornada com Deus é uma jornada que Deus dá esse recado para mim e para você. Ser forte e corajoso. Fala para o teu irmão, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Pastor, mas eu não posso ver uma barata. Vamos trabalhar isso também, aleluia. Pelo menos vamos começar a treinar para você. Quantos querem perder o medo de barata? Diga aleluia. Olha aí.
Lagartixa, quantos querem perder? Olha aí! É minha esposa, o pessoal da internet aqui. Olha a lagartixa, tem outra lá também, olha. Aquele bicho, aquele animal, façanha. Vá na alfândega e compra de plástico. E começa a treinar, bota ali. É inofensivo, não faz nada. Chega mais perto. Depois começa a querer pegar naquele negócio de plástico ali. Depois você fica com aquilo brincando, põe no bolso, põe aqui assim e tal. Daqui a pouco, quando vir uma barata, que beleza, vem cá, baratinha, vem cá. Ei, pastor, que é isso? Para com isso. Eu vou contar um negócio, rapaz. Que terra é essa doida, né? Que mundo é esse? Da temeridade, né? Gente, tem pessoas que não saem de casa presas no medo de não conseguir atravessar a rua. Eu estou falando para vocês, nós sabemos disso. E eu quero declarar que se você tem enfrentado isso e tem lutado contra isso, você é um vencedor na palavra. Você tem que sair desse limite, não vai permitir que esse temor, esse medo te prenda. Porque você é curado no nome de Jesus. O amor de Deus é um amor de segurança, de certeza. Diga aleluia. E você meditar e ler o Salmo 91 durante um mês, você vai sair de casa, aleluia, é hoje, mais um dia. Tem que meditar e ler todo dia, de manhã e de noite, Salmo 91, dever de casa, anota aí. Palavra, o poder da palavra, ela te encoraja, eu já disse isso para vocês, gente, coragem e fortaleza não é algo da nossa natureza humana, é algo que Deus te concede. Nele, você abraça a fortaleza e a coragem que você pega dele. Esse livro é fortaleza e coragem. Uhul! Esse livro é ânimo. Onde é que você se anima? Pastor, vendo na TV. Não. Você se anima em Deus? Hoje, nós estamos vivendo os dias onde as pessoas da igreja estão para baixo. Tem alguma coisa errada. Está falhando esse contato dessa fonte de vida com esse livro, de exercer e viver o que está aqui na prática, de encarar essas dificuldades e pular. Diga glória. Pastor, o senhor fala isso, o senhor está sempre animado. Estou sempre animado assim do nada. Eu estou animado e estarei sempre com base na verdade que a palavra me anima. Glória a Deus. Então, depois você vai dar uma lida em casa, está falando sobre embrulhar o talento, e nós vimos lá que Deus concedeu a um servo um talento, e ele está escrito lá com base no medo do Senhor, porque era rígido, ele era exigente, com base no medo. Olha só, você tem que entender isso. Vamos ver se é Mateus 25, eu não sei se é Lucas. Mateus 25, abra lá para mim, me vê qual é o verso aí, Rafa. 14? Glória a Deus. Mateus 25. Você tem que entender por que ele embrulhou. Pastor, muitas vezes o meu estômago embrulha. Não, é outra coisa. Mateus 25, no verso 14, então. Vamos ler esse servo no 18. Mas o que recebera um talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Veja, vamos pular para o 24. Chegando por fim, o que recebera um talento, esse que tinha escondido, tinha embrulhado, não tinha feito nada com aquilo que Deus havia concedido. Eu quero te dizer, Deus te concedeu dons, habilidades. Só você tem. Eu não tenho. Você não tem a minha? Eu também não tenho a sua. Que coisa preciosa, gente. Que divergência maravilhosa. Nesse contexto de diversificação. Veja só. Aí ele diz assim, chegando por fim, o que receberam um talento, diz, Senhor, sabendo que é homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, com medo, grifa aí na sua Bíblia, por favor, com medo, escondi na terra o seu talento.
Você tem que entender que você é uma bomba atômica nas mãos de Deus para a cabeça do inferno. Pastor, quem sou eu? É isso que o inferno quer que você acredite. Quem é você? Você é um representante de Deus. Você é um embaixador de Cristo. Eu digo para você ser usado e ser uma pessoa útil e viver uma vida de uma dinâmica completamente diferente, você tem que pular os limites que o inferno diz: daqui você não passa. Você nunca vai conseguir isso, você não vai ter isso, isso não vai acontecer, isso, e ele vai só segurando. Faz assim, Receoso, escondi, não. Como eu coloquei aqui, se nós formos embrulhados pelo inferno, nós vamos ser pessoas inativas, infrutíferas. É terrível, né? Imagine você ter um pomar, onde você plantou, e aí está esperando alguma coisa? Não, só... Árvore frutífera é árvore que dá? E se ela não der fruto? Que lindo, é um enfeite. Quantas bananas você já comeu? Nenhuma. E as tangerinas, mexericas? Alguém conhece esse nome, mexerica ou não? Fui a São Paulo recentemente, fui comprar umas mexericas, o pessoal conhece, está com mexerica. Tem mexerica aí? Tem. Você foi criado para dar frutos. Fala para o teu irmão, você foi criado para dar frutos. Glória. E sabe de uma coisa? Eu já cheguei à seguinte conclusão, que o primeiro lugar que nós temos que frutificar é a nossa casa. É na nossa casa. É na nossa casa. É o primeiro lugar. E aí nós vamos seguindo adiante. Vamos terminar aqui rapidamente para a gente participar da Santa Ceia, mas um terceiro exemplo. Estou falando de exemplos da maneira, dessa programação mental de o inferno trabalhar para que a gente fique cerceado no medo, na incapacidade. Uma outra área é sobre a vontade de Deus, nós estamos congregando, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, diga aleluia. E de nós compreendermos a fidelidade e o compromisso que nós temos com o corpo de Cristo. Acho que eu não vou ao culto hoje. É o inferno trabalhando. O tempo está estranho. O vento está frio. Vai chover. Até aí não vê. E o Kiko? Fala, e o Kiko? O Kiko está aqui. Quem não conhece, o Kiko está aqui. Carlos Frederico, nós chamamos ele de Kiko. O Kiko está aqui, mas e o Kiko? Pastor, mas vai chover. E o Kiko? Eu me lembro um tempo que eu passei fora, com a minha família, morei fora do país, nos Estados Unidos, e eu me lembro que eu assumi um compromisso de ajudar na igreja, óbvio, porque não tem como. Eu estou na igreja, eu tenho que ajudar em alguma forma. Então eu trabalhava lá como os homens, assim, servindo e tal. Aí chegava a época do frio, não é o nosso friozinho aqui de 18, 19 graus, né? Menos 5, menos 8, menos 12 com o vento cortando. E muitas vezes nevando, aí você tinha que ir lá e tal, ir para a igreja. Eu estava lá, assumi um compromisso, eu não queria saber. Para chegar lá era duro? Era. Aí ficava 1 hora depois para fechar todas as portas da igreja, porque ela só tinha 5.000 lugares só. O molho de chaves era um negócio assim, que é isso, rapaz? É do céu, a chave toda contra a porta do céu estava ali. Vou falando para vocês, para a gente reconhecer tudo e deixar, não, tá, pastor, tá ok, estamos fechando a igreja, 1 hora e quase 15 minutos depois do culto. Mas eu assumi um compromisso. E eu não quero saber se eu assumo um compromisso, se eu tenho algo que eu sei que Deus está envolvido nisso. Não vai ser a chuva, não vai ser o tempo frio, não vai ser, não sei. Mas pastor, isso não vem sobre você? Vem sobre mim e sobre você também. Mas é uma atitude que a gente tem, uma decisão que nós assumimos. Ouça bem, eu quero falar isso de noite, mas eu vou abrir aqui para você. Se nós vamos servir a Deus, essa área de nos congregar, de servirmos a Deus com base no que nós sentimos, eu serei, olhem para mim, deixa as meninas entrarem, eu serei a pessoa mais inconstante da face da terra.
Aí eu olho para trás e nem reconheço isso, mas serei. Hoje eu estou, amanhã não sei. Quem sabe se eu estiver bem. Com base no sentimento, andar com Deus, nós não vamos a lugar nenhum, é o que o inferno quer. Que a igreja sinta tudo, dor de coluna, dor de barriga, um trauma, meu cachorro fica doente, eu estou compadecido, eu estou de compaixão com ele, eu vou ficar hoje em casa. Com base no sentir, o inferno promove isso aí. O dia que você descobrir que você anda com Deus, não com base no que você sente, mas naquilo que você decide, a tua vida muda e começa a andar. Aí o inferno fala, já perdi com ele, olha lá, não tem mais jeito. É isso aí. Então esse tipo de coisa, quando fica frio assim, eu fico doente, então não vou para a igreja não. Eu já vi pessoas dando declaração assim. Pastor, não posso sair não, quando eu saio assim, pega esse vento encanado, alguém conhece o vento encanado? Rapaz, eu já fui estudar sobre isso, não achei uma descrição sobre o vento encanado. Descobri vento norte, vento sul, sudoeste, que vem de lá, tornados, já estudei sobre tornado, morei na terra dos tornados. O pessoal ficava desesperado, tocava até sirene na cidade. Parecia que ia ser bombardeada. Eu falei, aqui na minha casa não, meu irmão. Você vai para outro lugar. Vento encanado. E engraçado que é o vento encanado que dá dor de garganta, dá febre, dá... Esse vento encanado é do inferno. É ele que manda, sei lá, o nome é dele também, é encanado. É encanado, encrencado, é tudo dele. Então, uma declaração dessa, realmente o vento encanado vai te deixar de cama. Pastor, então você está querendo dizer que eu tenho que sair aí sem camisa, nem nada? Não estou dizendo nada disso. Você está dizendo uma coisa temerosa em relação a algo que você já está decretando que quando vem o vento encanado, a minha garganta dói. Fala assim comigo, tem misericórdia, Senhor. E Ele tem demais. Ele te ama de cima a baixo, de baixo para cima, de lado, por dentro, por fora. Está dando para entender isso aí? Eu quero continuar sobre isso.